Boa noite a todas e a todos que nos ouvem pelas redes sociais e aqui presente na nossa casa. É uma satisfação mais uma vez podermos estar aqui e fazer uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus. Coube-nos hoje a tarefa de buscar, dentro das nossas parcas possibilidades, refletir a respeito do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Na nossa opinião, um dos capítulos mais difíceis de entendimento. E por que nós ousamos dizer isso? Se nós, num passado curto, fizermos uma reflexão, depois que Jesus retorna ao plano espiritual, o seu entendimento com relação à paz ficou relevado para um plano inferior. Se não, vejamos. Nós tivemos ali no século, a partir do século XI, o advento das cruzadas, depois nós tivemos a Inquisição, em que em todas essas possibilidades vemos que buscou-se através do poder temporal da terra e do uso expressivo da violência conclamar a paz que Jesus nos recomenda. E, diferentemente do que o senso comum tem de entendimento, a doutrina do Cristo não veio convencer ninguém. Ela veio converter-nos a um outro estado de entendimento da sua palavra. E talvez essa seja a maior dificuldade que nós tenhamos. Porque o ser humano tem sempre estado em guerra. Ele experimenta a violência sempre. Nos simples sentimentos, muitas vezes, que nós temos vitimados pelo nosso próprio egoísmo, em que na nossa convivência fraterna, no seio doméstico, no seio social, quando alguém pisa nos nossos calos, nós experimentamos esse sentimento belicoso. Então é uma violência que nós somos os primeiros a sentir o poder devastador que ela tem. E essa passividade que nós deveríamos buscar sempre, né? Ou esse estado de paz, ainda passa necessariamente por entender essa proposta crística na sua extensão maior. Se nós botarmos nos dias atuais, por exemplo, quando, sabidamente, já nos encontramos aí às portas do mundo de regeneração. E a fala de Jesus àquela época era justamente para a preparação nossa para esse mundo de regeneração. Porque ele está dizendo lá que os mansos possuirão a terra, e muita gente não entende o que é ser mansidão, o que é ter mansidão. Né? Então, essa passividade, essa paz que Jesus fala, ela só será completa quando nós tivermos a capacidade de vivenciá-la dentro de nós. Estamos, por exemplo, a viver... Geralmente, o mundo sempre tem cerca de 60 conflitos belicosos no mundo, por ano. Hoje nós temos um que está, digamos assim, num coeficiente maior, mas que, se vocês notarem, nos últimos dias, nós completamos 38 dias daquele infeliz evento, cada dia está se falando menos naquilo, começa a se ficar natural, mas lá estão morrendo pessoas, lá estão sendo destruídos sonhos, possibilidades. Por que isso? Porque o homem se esquece
que o caminho mais difícil para a paz é a violência. Porque você resolve isso momentaneamente. Mas a extensão desse problema é que volta, então, exatamente no ponto inicial. Porque essa violência, né, no sentido mais amplo que nós experimentamos, ela retrata, acima de tudo, a inferioridade que nós ainda carregamos nos nossos corações. E quando nós falamos lá desses eventos mundiais, nós temos, por exemplo, no nosso país, mais de 60 mil pessoas que, por ano, desencarnam vítimas de violências, principalmente armas de fogo e arma branca. Então é uma verdadeira guerra, e de grandes proporções. Mas essa guerra, então, ela é potencializada por isso que cada um de nós temos dentro de nós. Mahatma Gandhi, né, que foi um dos grandes expoentes da não violência, da experimentação da paz, dizia que o que é mais difícil para o ser humano é entender que a paz que ele quer no mundo, ele só vai consegui-la a partir do momento que ele experimentá-la dentro de si mesmo. Ele era hindu, não era cristão, porque os cristãos experimentaram, então, como eu disse há pouco, desde a ida de Jesus, os sentimentos de violências que, de certa forma, justificassem a implantação da verdade crística entre nós. Né? Lembrando sempre que a proposta dele é totalmente diversa disso que os homens e mulheres da Terra ainda experimentam. Muito longe disso. Né? Porque quando eu falo que essa violência ela é muito, de certa forma, potencializadas por nós mesmos e não tendo entendimento, porque a espiritualidade nos traz como relatos sucessivos que essas vibrações inferiores que eu carrego muitas vezes potencializam verdadeiras correntes fluídicas do mal que são manipulados pelos nossos irmãos menos felizes em operações, em sugestões que os maiores prejudicados seremos nós mesmos. Então, esse é o ponto interessante. E quando a gente fala sobre essa vivência num estado de verdadeira guerra interior, no livro Libertação, da Lavra Mediúnica do nosso querido Chico Xavier, ditado por por André Luiz, tem lá um capítulo em que Matilde, um espírito já de muita elevação, fala do seu filho Gregório. E diz ela ao nosso Clarencio que o seu filho já estava demonstrando sinais de tédio. Imagina, era um ser, o Gregório, que durante 700 anos estava no umbral. Vou repetir. Ele estava há 700 anos no umbral, experimentando a sua guerra interior. Esse sentimento belicoso em que ele ficava sofrendo, sofrendo e sofrendo. Então, vejam bem, é uma coisa muito interessante, porque a gente não entende ainda que Deus nunca usa violência, ele usa o tempo. Essa fala está no capítulo 25 do livro Estante da Vida, que o nosso irmão Humberto de Campos dita a Chico Xavier. Deus não usa a violência, ele usa o tempo. E quando a gente fala dessa belicosidade que nós vivemos, ou seja, esse clima de guerra interior, a gente não entende, numa visão bem simplista, né? Porque nós nos consideramos
num jargão popular, a última bolacha do pacote, né? Então, só lembrando, nós estamos no sistema solar, né? E nesse sistema nosso aqui, existe, dos planetas que existem, apenas um é um planeta de expiações e provas, que é o nosso. Dentro da nossa Via Láctea, existem aproximadamente, segundo os astrônomos, algo em torno de 100 bilhões de sistemas solares. E a gente vai perguntar, mas então Deus está preocupado conosco? Não, não está preocupado conosco. Nós é que não entendemos ainda que esse benefício chamado tempo é um patrimônio interessantíssimo na construção dessa paz interior. No livro Senda Redentora, do nosso irmão Gilson Freire, ele faz uma... Ele é um dos adeptos, né, do estudo do Pietro Baldi, né, que é um dos camaradas que tem uma visão muito interessante, uns livros altamente técnicos, né? Num deles, a grande síntese, ele sintetiza Deus numa expressão algébrica. Eu que sou muito ruim de matemática, então tive dificuldade de ler o livro. É um livro de 600 e poucas páginas, mas Gilson Freire, nesse livro Senda Redentora, ele faz um resumo disso. Ele diz mais ou menos assim, que a humanidade, que estava numa condição relativa de vivência, num plano mais ditoso, no momento se entediou daquilo e quis outras emoções. E a divindade, olha, você até pode ir, mas eu só vou te falar o seguinte, você vai, mas vai voltar, porque o seu ponto ideal é esse, não é aquele. E aí ele coloca que Deus cria, então, para nos dar essa possibilidade do exercício do nosso livre-arbítrio, ele cria dois hiatos, né? Ou seja, dois pontos distintos. Um é a matéria, como nós conhecemos, com a perecividade, e o tempo. E ele cria isso como se fosse uma bolha. Porque o tempo não existe, o tempo é. Né? Nos limites temporais que nós colocamos na nossa cabeça, até, principalmente num aspecto bem restrito, né? Aqui, para a gente, 10 anos é um tempo relativamente longo, mas os 100 que alguns vivem aqui são segundos perante a eternidade. Essa sim é para onde nós estamos caminhando. Né? E dentro desse entendimento do tempo, é que a gente volta então para o raciocínio inicial da paz. Porque imaginemos alguns seres, né, que estão encarnados e que já há alguns milênios experimentam essas guerras interiores. Porque o Cristo, quando veio nos dar, de certa forma, um novo roteiro para retornar a Deus, ele não colocou, de certa forma, instruções diversas daquelas que pudessem nos dar um entendimento do projeto de Deus para a humanidade terrena. E, de certa forma, coloca de forma muito clara que o modelo dele, de Jesus, era muito melhor que o nosso. Que a nossa chance de alcançar aquelas moradas ditosas que dão, digamos assim, uma visão mais poética de para onde nós iremos, ele faz um contraponto dizendo igualmente que aqueles que não tiverem a capacidade da vivência no amor, no bem, eles serão, por necessidade própria da evolução, banidos para aqueles mundos em que pranto e ranger de dentes serão quadros tímidos para falar do sofrimento que nós iremos experimentar. Mas essa visão que Kardec nos traz aqui, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, ele fala também sobre a afabilidade e a doçura, fala sobre a paciência, a obediência, a resignação e a cólera. E nós vamos utilizar principalmente esse último, a cólera. Na visão crística, ele diz que nós éramos deuses, que nós teríamos a capacidade criativa.
Mas esse é o principal ponto. E o que nós temos criado? E o que nós temos criado? A tecnologia, às vezes, né? Tá vendo? O que nós temos criado? Se nós tivéssemos a capacidade de, em rápidos minutos, fazer uma reflexão sobre nós mesmos, talvez, ao final dessa reflexão, ficássemos um pouco decepcionados para ver o quanto materiais nós ainda somos. O quanto a nossa essência ainda busca apenas o ter e não o ser. Porque essa cólera, né, que em última análise, é doses cotidianas de venenos que eu primeiro bebo para fazer mal para os outros. Se não vejamos. Estudos recentes, publicados num grande jornal médico dos Estados Unidos, deu conta de uma pesquisa de milhares de pessoas que os cânceres, na sua grande maioria, são provocados por mágoas, ressentimentos, ódios. E quando a gente entende isso, olha o tanto que fica distante da paz que Jesus queria que nós tivéssemos. Olha o quanto que nós ainda estamos distantes desse ponto de inflexão, ou seja, um ponto de mudança necessária para alcançarmos a nossa inscrição nesse planeta de regeneração que se avizinha cada vez mais de nós. Onde os seres que não tiverem, na sua vivência, no seu, aspas, DNA, a possibilidade de sintonizarem-se com o amor, não serão, então, admitidos nesse mundo novo. E talvez o ponto mais difícil do nosso entendimento é esse. Porque muitos de nós queremos apenas nos convencer do Evangelho de Jesus. Mas poucos de nós temos a capacidade de nos converter à sua mensagem. No nosso trabalho mediúnico da terça-feira, sob a direção do nosso irmão Fred, um espírito falou uma frase que eu fiquei depois refletindo muito tempo. Embora já tenha ouvido várias vezes, mas da forma que foi falado, eu fiquei refletindo muito tempo. A entidade pedia se nós podíamos fazer uma prece a Jesus para não deixar que ela, a entidade, se afastasse de Jesus mais uma vez. E por que a gente se toca com isso, né? Porque no nosso dia a dia, experimentamos aí um evento pandêmico em que o resultado final não foi bem aquele que nós gostaríamos que tivesse sido, né? Quantas famílias se desfizeram, né? Quantas pessoas tiveram a necessidade de um atendimento psicoterápico, né? Quantas criaturas tiveram, acima de tudo, verdadeiros surtos, né? Quando tiveram uma convivência mais próxima com aquelas criaturas em que a misericórdia divina as colocou no mesmo ambiente para os necessários reajustes, né? Então, muitos de nós não experimentamos na proximidade dessas criaturas paz. E pior, muitos de nós, com os nossos atos, palavras, pensamentos e as ações, fizemos dos ambientes em que estivemos ambientes sem paz. E muitas dessas ações que nós fizemos, nada mais denota
do que a paz que nós ainda não possuímos dentro de nós. E aí fazemos com que a guerra das nossas atitudes contaminem os ambientes em que estejamos através da nossa simples presença. Porque essa afabilidade, essa doçura que Jesus nos recomenda, e essa paciência que nós necessitamos, é justamente isso. Enquanto eu não tiver a capacidade de entender que eu sou um ser que necessita desbastar as suas arestas, nós somos ainda uma pedra bruta que nós precisamos fazer com que esses entalhes que ainda ferem sejam polidos através de ações mais voltadas para o entendimento de que realmente o Cristo veio nos trazer. Porque, como eu disse, a paz que Jesus nos recomenda, né, ou a mansidão que ele nos recomenda, ela pode ser até de fácil entendimento, mas é de difícil prática. Numa das obras mais memoráveis da Lavra Mediúnica do nosso Chico, denominada Paulo Estevão, tem uns momentos desses que a gente consegue entender de dois personagens desse livro o que significa mansidão e o que significa paz. E essa mansidão não significa covardia, não, é o contrário. Trata-se do diálogo em que Estevão, Gesiel, né, que converteu-se ao cristianismo utilizando o nome de Estevão. Então, quando ele foi colocado no sinédrio para um julgamento, cujo acusador tratava-se do competente doutor da lei, Saulo de Tarso, tomado de uma ira interior, o nosso Saulo de Tarso, vivendo uma verdadeira guerra, porque ele tinha, a partir de então, o conhecimento daquele revolucionário na sua visão, que trazia uma verdadeira ofensa aos livros da lei, ou à lei mosaica. Ele não entendia porque algumas daquelas criaturas ostentava, no momento de uma acusação, um estado de paz que feria-o mortalmente, porque ele não entendia como alguém poderia, na visão dele, e aí nesse diálogo com Estevão, ele pergunta: como é que você quer dizer que alguém que falava numa lei nova de amor não conseguiu salvar-se a si mesmo? Que poder é esse que você, Estevão falando para ele, que diz que ele, Cristo, tinha, se em nenhum momento ele fez se acompanhar por um séquito de exércitos? Porque aquela época tinha, né? Israel tinha o sonho equivocado de que o Cristo verdadeiro seria aquele que viria como um enviado do Senhor dos Exércitos e tendo muito poder, ostentando muito poder e beliculosidade para fazer face àqueles que não cumprissem essa sua lei. Lei essa, né, que na visão de Estevão, Jesus veio implantar apenas com o seu verbo suave. E quando a irritação de Saulo de Tarso aumenta, aí Estevão, então, com toda a calma do mundo, diz: olha, de que adiantaria ele vir numa grande biga com cavalos potentes, se no primeiro buraco ele poderia capotar-se? Então, na realidade, é uma metáfora que ele usou
dizendo que o propósito de Jesus era bem diverso desse poder temporal do mundo. Então, imaginemos essa simples visão desse diálogo de Estevão e de Saulo de Tarso, trazido para os nossos dias, para nós mesmos. O ponto que talvez nós devêssemos mais chegar para o entendimento de que o propósito de Deus para a humanidade terrena e, portanto, para cada um de nós, é de alcançar uma felicidade futura. Mas ela vai ser permeada pelos nossos próprios esforços. Não há nenhuma possibilidade de consegui-lo sem que nós tenhamos, cada dia mais, a coragem moral de nos enfrentarmos. De fazer com que as minhas feridas possam ser apalpadas com toda a força necessária para que doa. E aí eu tenho a capacidade de fazer ou de procurar cura para cada uma delas. Não nos iludamos, nós somos seres eternos na vivência de uma experiência humana. E cada um carregando as suas possibilidades, que são muitas. Não para se convencer da palavra crítica, mas nos convertermos em seguir diariamente os seus ensinamentos. Porque essa guerra interior que nós travamos conosco mesmo é aquela palavra mal colocada que alguém nos dá, né? É aquela incapacidade de ser um pouco mais paciente para esperar um melhor momento. E quando a gente fala de paciência, vamos lá de novo em Mahatma Gandhi. Certa feita, ele já entrado em anos, não era incomum pessoas fazerem verdadeiras filas para conversarem com ele. Porque ele se converteu numa pessoa que era, acima de tudo, a paz em pessoa. A sua capacidade de fazer com que a sua nação, a Índia, fosse libertada do jugo da Inglaterra pela não violência. Sofrendo todas as agressões, mas sempre dando ao outro, o agressor, o entendimento que ele que agredia era muito mais fraco do que ele que suportava. Mas ele começava também a fazer com que as pessoas pudessem ser mudadas nesse entendimento da paz. E certa feita, uma senhora chegou com a criança, uma fila enorme, e aí chega para ele e só faz a seguinte pergunta: Gandhi, o que eu faço com meu filho? Ele come muito açúcar. Aí ele falou para ela: volte aqui daqui a uma semana. A mulher não entendeu, mas, bom, ele vai me dar algo que vai me ajudar. Então, uma semana ela estava lá. Quando ela chegou, eu sou aquela que veio aqui pedir um auxílio para o meu filho que come muito açúcar. Aí ele falou: é simples. Você vai começar a fazer com que a alimentação dele seja um pouco reduzida, mas sem traumatizar. Aí ela pegou e falou assim: mas por que você não me falou isso a semana passada que eu vim aqui? Aí ele falou o seguinte: não, é porque eu também comia muito açúcar, então eu tive que ficar sem comer açúcar essa semana inteira para ter a capacidade de falar isso. Parece uma coisa tão simples, né? Tão banal, mas olhem só a extensão disso. Vamos transformar isso aqui na paz que nós queremos. Naquele ente que habita comigo, que eu quero passar para ele, que nós precisamos viver uma vivência tranquila, harmoniosa. Então, para me pedir isso, eu tenho que demonstrar isso. Foi o que o Gandhi fez. Certamente nós poderíamos estender aí por mais um longo período falando sobre essa paz. Mas eu gostaria que todos depois pegassem esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos,
e adentrassem, colocando em cada um desses subtópicos para uma reflexão das suas vidas cotidianas, ou das nossas vidas cotidianas. E eu tenho certeza que no final a sua reflexão vai chegar no que chegou Emmanuel no livro Escrínio de Luz, na lição chamada Mansos do Coração, que diz o seguinte: quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha de certo exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à má fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desesperos, sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhe rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, não aniquiles as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança, a benefício de todos. E um dia, todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico da bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício em favor dos outros em tua jornada de ascensão à divina luz. Que nós possamos todos, então, cada vez mais entender que é necessário não perder essa grande oportunidade de sermos para todo mundo a paz que nós queremos. E para isso, devemos fazer o cultivo dessa paz dentro de cada um de nós. E fiquemos na paz. Convidamos a todos que nos ouvem, seja os presentes ou aqueles que estão nas redes sociais, que possam nesse momento, então, experimentando esse equilíbrio, essa paz, essa harmonia, nos sintonizarmos ao nosso divino amigo Jesus. Mestre de bondade e misericórdia infinita, nós pedimos que todas as famílias aqui representadas e aqueles que se encontram nos seus domicílios, que recebam as visitas dos seus obreiros do bem e que tenham um condão de dispensar sobre todos um passe fluídico e magnético que lhes permitam a restauração das forças físicas, morais e espirituais. Faz, Senhor, com que as bênçãos do entendimento e da paz possam ser irradiados por todo o nosso bairro, por toda a nossa cidade, por todo o nosso país e por toda a humanidade. Permita, Senhor, que dos hospitais do espaço, dos laboratórios siderais, todos nós que nesse momento escutamos essa sublime súplica, sejamos abençoados com os fluidos da saúde, da harmonia, do equilíbrio e da paz. E que essa água pura e cristalina que aqui se encontra possa se converter para todos aqueles que tiverem a capacidade de sorvê-la, no sublime remédio que cura o corpo e equilibra o espírito. E é te relembrando, Senhor,
com a oração que um dia nos ensinastes, em agradecimento à cúpula espiritual da casa de Sebastião Marte, que nós pedimos a permissão para darmos por encerrado o nosso encontro dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do mundo, mas livra-nos de todos os males. E nós pedimos isso porque sabemos ser seu, todo o poder, toda a glória para hoje e todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.